Olá, bom dia a todos e a todas. Bem-vindos à nossa mesa para poder discutir um pouco da atuação do psicólogo e da psicóloga no sistema socioeducativo. Meu nome é Rodrigo, sou psicólogo, estou como conselheiro, na atual plenária do Conselho. Estou como coordenador também na Comissão de Orientação Temática do Sistema Prisional e Socioeducativo. Sou mestre, doutor em psicologia pela PUC, né? Realizei minhas pesquisas aí no âmbito do sistema prisional, então para mim é um assunto muito familiar e aqui o sistema socioeducativo tem alguma familiaridade. Vou aprender um pouco mais aqui hoje com os nossos convidados, né? Realizando a minha autodescrição, eu sou um homem branco, cabelo castanho curto, estou com uma blusa de frio aqui cinza, uma camisa vinho, numa parede branca atrás. A nossa mesa tem, então, como objetivo discutir e problematizar um pouco da atuação da psicologia nas medidas socioeducativas, à luz da ética profissional, da garantia de direitos e do Estatuto da Criança e do Adolescente. A gente vai buscar um pouco nessa manhã discorrer sobre os desafios e as perspectivas, perpassando estratégias de resistência à dinâmica institucional e enfrentamento aos retrocessos políticos e sociais nesse contexto de trabalho. Para isso, né, a gente está contando aqui, mais uma vez eu vou agradecer primeiro pela participação de todo mundo que está acompanhando a mesa e também pelos nossos convidados que aceitaram o convite de estar aqui, né? Todos já participaram em outros momentos de atividades do conselho, né, e de atividades da comissão, então são figurinhas carimbadas aqui, e agradeço novamente. Primeiramente, a gente vai contar com a fala do Cláudio Júnior Patrício. O Cláudio é psicólogo, pesquisador e doutorando em sociologia pela UFMG, mestre em promoção da saúde e prevenção da violência também pela mesma instituição, especialista em psicanálise e clínica contemporânea pela UNA, e ele atua na Secretaria de Justiça e Segurança Pública do Estado de Minas Gerais, assim como eu também atuo, sou psicólogo na Sejusp. E logo em seguida a gente vai contar com a fala da Joelma Pereira dos Reis. Ela é psicóloga pela PUC Minas, especialista em estudos de criminalidade e segurança pública, e mestre em psicologia social pela UFMG, e é servidora também pública na Sejusp. E por fim, a Anúbia Vieira, ela é psicóloga pela FUMEC, especialista em gestão, elaboração e avaliação de projetos sociais pela UFMG, especialista em políticas públicas e de socioeducação pela UNB e mestre em educação pela UFMG. E atua atualmente na Secretaria de Estado de Educação, mas tem uma trajetória aí, né, Anúbia? Depois pode complementar no sistema socioeducativo. Bom, sem mais delongas, eu vou passar a palavra então para o Cláudio, para ele iniciar a sua apresentação. A nossa dinâmica aqui hoje é ouvir os nossos convidados, né, na sequência, e a gente vai anotando os comentários e as perguntas de vocês ao longo da mesa, para no final das falas a gente retomar e poder discutir um pouco acerca do que vocês trouxeram aqui. Então, fiquem à vontade, desde já, de trazer suas perguntas e comentários diante do que a gente for abordando aqui. Então, mais uma vez, obrigado pela presença, Cláudio, Joelma e Núbia, e vou passar a palavra para o Cláudio, para ele iniciar a sua explanação. Deixa eu ligar certinho. Obrigado, Rodrigo. Obrigado, Joelma e Núbia. Tomara que a gente tenhamos uma ótima manhã de discussão. Bem, fazendo a minha autodescrição, eu sou um homem negro, uso óculos, tenho cabelo curto, estou usando uma camisa amarela com algumas flores. Atrás de mim tem uma cortina e alguns móveis. E a minha ideia hoje é pensar e propor algumas reflexões e algumas problematizações da atuação da psicologia nas medidas socioeducativas. São reflexões que eu tive a partir da minha atuação, tanto como técnico, quanto como gestor em uma unidade de internação masculina aqui em Belo Horizonte. Então, fiquem à vontade para perguntarem, para tirarem dúvida. Vamos ter um bate-papo bem interessante. Então, eu intitulei a minha fala como Limites e Possibilidades na Atuação da Psicologia nas Medidas Socioeducativas. Deixa eu só ligar aqui o tempo para eu não me perder. Um minutinho só. Prontinho. Vamos lá. E aí, gostaria de começar pensando um pouquinho sobre a responsabilização e a
culpabilização. Eu não vou entrar muito nesse tema, porque a minha colega Joelma, ela fez o mestrado dela todo em cima da responsabilização, e ela vai poder falar um pouquinho mais sobre isso. Mas é extremamente importante nós pensarmos que o nosso papel enquanto psicóloga e psicólogos é responsabilizar e não culpabilizar. E por que eu falo isso? Porque a psicologia ela tem um viés bastante punitivista, muitas vezes. Eu tive contato com profissionais de psicologia que eram muito mais punitivistas do que vários agentes socioeducativos. Então, nós não podemos esquecer que o nosso papel enquanto executor de uma medida socioeducativa é responsabilizar aquele adolescente. Apesar desse termo responsabilizar, ele ser extremamente complexo e de múltiplas interpretações. Outro ponto que eu gostaria de também problematizar para nós pensarmos é com quem que é o nosso compromisso? Com o judiciário, que nós temos que enviar os relatórios e informar como está a medida socioeducativa dos adolescentes, com o executivo, que elabora a medida socioeducativa e paga os nossos salários, ou é com o adolescente, com quem nós prestamos o nosso serviço. E aí eu já adianto o meu posicionamento. Eu acho que o nosso compromisso final e principal precisa ser com o adolescente. O nosso trabalho só existe em função dele. Outro ponto extremamente importante que nós precisamos começar a refletir é sobre a redução do caráter individual dos atos infracionais. É extremamente importante que tenhamos uma compreensão da sociedade como um todo, dos aspectos econômicos e culturais que estão atrás de uma atuação infracional. O adolescente, quando comete um ato infracional, existem vários outros fatores que propiciaram aquela ação, e não apenas uma decisão única e exclusivamente dele. A psicologia ela tem essa tendência, né, de individualizar muito o ato infracional e esquecer muito do contexto no qual aquele adolescente está inserido. Uma outra coisa que a gente precisa pensar também é do excesso de patologização que a psiquiatria ela tem se propondo ultimamente. Qual é o sentido da gente utilizar um diagnóstico para um adolescente? Será que esse diagnóstico não vai alimentar um rótulo para aquele adolescente e, a partir daquilo, limitar a nossa compreensão do caso? É extremamente importante as psicólogas e psicólogos conseguirem dialogar com os diferentes campos de saber. Nós precisamos conhecer um pouco de direito, do serviço social, de pedagogia, de psiquiatria, de enfermagem, de terapia ocupacional. Nós estamos em diálogo com vários campos de saber. A psicologia ela não detém todo o conhecimento o sujeito. Acho que o diálogo é extremamente importante para a compreensão e a condução dos casos. Outro ponto extremamente importante, repense os nossos preconceitos e as nossas certezas. Nós somos seres carregados de preconceitos. E é extremamente importante a gente estar repensando esse preconceito a todo instante, para que isso não influencie o nosso entendimento dos casos. Cuide da saúde mental. Me assusta ver o tanto de profissionais que atuam nas políticas públicas que não cuidam da sua saúde mental. Eu posso dizer que é quase humanamente impossível a gente conseguir dar conta de casos tão difíceis se a gente não estiver com a nossa terapia em dia, se a gente não realizar atividades esportivas, meditação, yoga. Os casos que nós acompanhamos são extremamente complexos e que demandam muito da gente. Por isso, um conselho que eu poderia dar a todos os profissionais é cuide da saúde mental de vocês. Um outro ponto extremamente importante. Se você é uma profissional branca, estude sobre branquitude.
e entenda o que significa para um adolescente preto ou pardo ser atendido por uma profissional branca. As relações, elas são pautadas por uma dinâmica racial. Nós não podemos desconsiderar isso mais quando a gente se propõe a atuar nas políticas públicas. Então, entenda o lugar que uma profissional branca tem atendendo um adolescente preto ou pardo. E é extremamente importante também compreender o caráter político da psicologia. E quando eu falo caráter político, eu não estou falando de política partidária, e sim que todos os nossos posicionamentos têm um caráter político que vai influenciar em toda a sociedade. E, por último, nessa primeira parte da minha apresentação, um ponto extremamente importante. A psicologia, ela não salva ninguém. Por que eu falo isso? Assim, a psicologia, ela pode ajudar o sujeito de várias formas, mas existem várias outras variáveis que vão influenciar na vida daquele sujeito. Um exemplo, uma equipe, ela pode desenvolver o melhor trabalho possível para aquele adolescente. Ele finaliza a medida dele da melhor forma possível, com todos os encaminhamentos, tanto profissional quanto de escola feito. Um mês depois, a gente tem a notícia de que ele foi apreendido novamente porque ele voltou a infracionar. O nosso trabalho foi em vão? Não. Existem várias outras variáveis que vão determinar se um adolescente vai permanecer ou não na dinâmica infracional. Isso, e ter essa noção é extremamente importante para que a gente não desanime com o nosso trabalho, para que isso não gere frustração. E aí eu coloco uma pergunta: como socioeducar numa sociedade marcada pelo racismo e pelas desigualdades sociais e de gênero? Será que a gente realmente conhece os adolescentes que nós estamos atendendo? E aí eu fiz um levantamento para a gente ter uma ideia geral de quem são esses adolescentes. Apesar da gente ter uma ideia e dessa fala ser reproduzida várias vezes, é extremamente importante que isso fique bem visível, né? De acordo com o SINASE de 2016, havia no âmbito nacional 26.450 jovens nos sistemas socioeducativos, sendo 96% deles do sexo masculino. Então, há um marcador de gênero bem específico. Os homens estão atuando mais do que as mulheres. A média de idade varia entre 16 e 18 anos. Há uma baixa escolaridade, a maioria não ingressou no ensino médio e 60% deles são negros ou negras. E aí, esses corpos, eles são marcados por uma violência muitas vezes antes deles nascerem. São adolescentes que chegam para os nossos atendimentos com corpos que não se permitem ser amados, pois a nossa sociedade fala que aqueles corpos precisam ser temidos e muitas vezes eliminados. E junto disso, há todo o estigma que o homem negro carrega na nossa sociedade. O estigma da violência, da criminalidade, da necessidade da virilidade, que são corpos marcados apenas para o trabalho e não pela atividade intelectual. E são corpos que foram educados numa sociedade machista, misógina e LGBTfóbica. Então, são esses corpos que chegarão para as medidas socioeducativas e são esses corpos que nós teremos que lidar. E aí, quais são as possibilidades de atuação com esses adolescentes? Acho que uma das propostas é converse sobre as relações de gênero. É extremamente a gente problematizar o lugar que o homem e a mulher ocupam no imaginário desses adolescentes. É extremamente necessário a gente problematizar essa necessidade da virilidade e da agressividade que muitos homens têm. Propicie
um espaço para que ele fale abertamente sobre todos os assuntos, especialmente sobre a sexualidade. A adolescência é um momento de descoberta, e descoberta principalmente da sexualidade. Então, muitos desses adolescentes estão em conflito sobre as descobertas do corpo e da sexualidade. E se ele não encontra um espaço onde ele possa levar as dúvidas que ele tem, ele vai tirar essas dúvidas muitas vezes com um colega que muitas vezes não tem a formação necessária para ajudá-lo. E uma coisa extremamente importante, não seja heteronormativo, assim. Porque um erro que todos nós cometemos, por exemplo, quando um adolescente chega, é perguntar se ele tem namorada. No momento que a gente faz essa pergunta, a gente já limita e afirma que ele precisa ser heterossexual. A adolescência é um momento de descobertas. Muitas vezes o adolescente não sabe qual é a orientação dele, por exemplo. Então, quanto mais aberta for a pergunta, por exemplo, você tem um relacionamento, mais propício esse adolescente falar sobre as suas dúvidas, ele vai ter com você. Converse sobre as relações raciais. Não é porque um adolescente ele é lido como preto ou pardo que ele entende o que significa ser preto ou pardo na nossa sociedade. É extremamente importante localizar esse adolescente para que ele entenda o contexto no qual ele está inserido. Ele entenda que o racismo da nossa sociedade influenciou no fato dele estar naquele espaço, por exemplo. E é também importante problematizar com esse adolescente quais são os lugares que a nossa sociedade espera que um jovem negro ocupe, por exemplo. Porque a nossa sociedade espera que um adolescente preto ou pardo ou ele esteja ligado à criminalidade, ou ele seja um jogador de futebol, ou que ele esteja inserido em algum tipo de arte, como a música, ou que ele exerça um trabalho braçal, por exemplo. A nossa sociedade não espera que ele seja um médico, um dentista, um psicólogo, um advogado. Problematizar isso é extremamente importante para que esse adolescente perceba que a sociedade espera uma coisa dele, mas que ele pode ir além do que a sociedade espera dele. Outra coisa extremamente importante também é problematizar as relações de consumo impostas pelo capitalismo. Nós somos extremamente consumistas, consumimos coisas que muitas vezes não há necessidade. E é essa lógica consumista que muitas vezes joga esses adolescentes para as atividades infracionais com o objetivo de ter bens que muitas vezes ele não tem aquela necessidade. Entretanto, a gente não pode esquecer que a gente está vivendo no momento que as pessoas estão com fome, novamente. Isso tem que ficar bastante claro. E um outro ponto extremamente importante, não reforce a noção de meritocracia. Um adolescente ele não vai conseguir determinada coisa só se ele quiser. Existem várias outras variáveis envolvidas que irão influenciar a ascensão ou não de um adolescente socialmente. Reafirme a importância do eixo escola. Se tem realmente alguma coisa que possa mudar a vida de um adolescente, é a relação dele com o ensino, com a escola. O ensino, sim, salvo. Então, reforça a importância dele dar continuidade aos ensinos quando ele finalizar a medida socioeducativa dele. Conheça o território no qual o adolescente mora. Isso faz toda a diferença na compreensão do caso. Então, se possível, no começo da execução da medida, faça uma visita domiciliar, entenda o contexto no qual ele está envolvido. Isso vai ajudar você a entender de onde aquele adolescente veio, qual que é a realidade dele e qual é a realidade que ele vai voltar depois que a medida socioeducativa acabar. Valorize a cultura e os conhecimentos desse adolescente, ao mesmo tempo que apresente coisas novas. Muitos adolescentes vivem numa redoma,
Muitas vezes eles não conhecem a cidade onde eles vivem. Muitas vezes eles ficam restritos à rua e, ao máximo, ao bairro onde eles vivem. Amplie esse conhecimento. Mostre coisas novas, mostre músicas novas, mostre artes diferentes do que ele está acostumado. Converse sem moralismo sobre álcool e outras drogas. Não dá para simplesmente falar para um adolescente não use droga, que droga faz mal. O efeito disso é zero. É importante falar sobre a redução de danos, é importante falar sobre o uso abusivo de drogas, é importante falar sobre o prejuízo que a droga tem em um corpo que ainda está em desenvolvimento. Eu acho que esse diálogo honesto ele é muito mais efetivo do que simplesmente o proibicionismo. Estimule a prática de uma comunicação não violenta. Eu acho que nós precisamos estimular os nossos adolescentes a resolver os conflitos a partir do diálogo e não a partir da violência física, como os meninos são ensinados desde a infância a resolver os seus problemas. E aí eu tirei essa fala da referência técnica de psicologia nas medidas socioeducativas. O adolescente ele necessita de adultos de referência que exerçam as funções de apoio, retaguarda, orientação e, preferencialmente, que essas funções sejam desempenhadas pela família ou por pessoas que o adolescente elege como sua referência e apoio. Em muitos casos, a pessoa de referência, enquanto adolescente ele está numa medida socioeducativa, é o profissional de psicologia. Então, saber da importância desse lugar é fundamental. Você vai estar influenciando como aquele adolescente ele vai identificar as figuras adultas posteriormente. E aí, uma última reflexão, já terminando a minha fala, talvez a maior contribuição que a psicologia possa oferecer a um adolescente em cumprimento de medidas socioeducativas é o resgate da sua autoestima e, consequentemente, a sua capacidade de sonhar com novas possibilidades para a sua vida. Então, assim, se na finalização de uma medida socioeducativa o psicólogo ou a psicóloga identificar que ele conseguiu, que aquele adolescente recuperou, pelo menos parcialmente, a sua autoestima, considere que você efetuou com sucesso o seu trabalho. Se ele vai permanecer ou não na dinâmica racional, depende de várias outras coisas. Mas se ele tem autoestima, ele vai acreditar que ele pode tentar novos caminhos. E aí, se vai dar certo ou não, a gente não sabe, né? Mas o que é importante é tentar. E aí eu deixei algumas referências, né, que eu utilizei para montar a minha apresentação, que é a da referência técnica para a atuação dos psicólogos, das medidas socioeducativas, e a referência técnica das relações raciais. Todas essas referências técnicas estão em PDF no site do CFP, caso vocês ainda não tenham. E é isso, e aí a gente vai conversar um pouquinho mais depois. Obrigado. Muito obrigado, Cláudio. Agradeço demais por sua fala. Achei que todas essas orientações, essas problematizações que você trouxe aí, principalmente pelo caráter político e o poder que a gente tem, né, de trazer toda uma crítica, né, para a experiência e compreender a experiência do adolescente aí no processo de trabalho. Achei que foi muito interessante. Até trazendo rapidamente um comentário aqui que passaram para a gente, né, da Maria Luísa Soares Veloso, ela colocou: tema importantíssimo, parabéns. Trabalhei acompanhando jovens em conflito com a lei na delegacia durante a gestão pública anterior. Vale a pena esse acompanhamento. O Cláudio citou as referências técnicas para a atuação da psicóloga nas medidas socioeducativas, e até para a gente fazer um intervalinho antes de entrar na fala da Joelma, a Luciana Franco, que é da nossa equipe do Crepop aqui de Minas, ela vai dar um recadinho para a gente sobre esse lançamento da edição revisada dessas referências. Então, bem-vinda, Luciana, bom dia. Né? A palavra está com você para dar esse recado aqui tão importante, né, para a gente que atua nessa área.
Gente, bom, vocês estão me escutando? Sim. Bom dia a todos, né? Agradecer o Cláudio a fala, né? Obrigada, Rodrigo, aqui por esse espaço, né? Do Crepop na mesa de vocês. A gente está fazendo um lançamento, né? Da nova cartilha do Crepop, que é a referência técnica para atuação de psicólogas em medidas socioeducativas, né? Então, o Centro de Referência Técnica em Psicologia e Políticas Públicas, que é o CREPOP, publicou esse documento e a gente, então, aqui nesse momento, está realizando o lançamento regional dele, né? O CREPOP comemorou 15 anos de existência ano passado, né? Então, esse ano nós já temos assim, 16 anos de história, né? E é um projeto permanente, estratégico do Conselho Federal e dos Conselhos Regionais de Psicologia, que tem exatamente esse objetivo de produzir essas orientações técnicas para a atuação das psicólogas e dos psicólogos nas diversas políticas públicas brasileiras, né? Com esse documento, a gente está completando 21 referências técnicas publicadas. O tema infância e adolescência é bastante caro à psicologia, pois refere-se a indivíduos sociais em processo de desenvolvimento, o que implica a existência de política pública, de uma rede de apoio para que esses direitos sejam efetivados, né? Então, a gente sabe das condicionantes sociais, econômicas, culturais e emocionais que fragilizam essa dinâmica, né? Que foi até bastante colocada aí na fala do Cláudio, né? Então, precede a necessidade de compreender o trabalho nas medidas socioeducativas, conhecer esse conjunto de situações que impactam o momento atual pelo qual essas e esses adolescentes estão vivenciando, né? A responsabilização precisa ser compreendida para além de uma situação isolada, né? Então, dessa forma, nós não temos como falar em medidas socioeducativas sem articular e fortalecer a rede social e as políticas públicas que estão imbricadas nesse processo. Então, esse documento, ele tem como objetivo discutir aspectos das medidas socioeducativas à luz da psicologia, traçando críticas, apontando possibilidade de atuação nesse cenário. Então, são abordados os resultados das pesquisas realizadas pelo CREPOP sobre medidas socioeducativas em unidade de internação, que foi feita em 2007, e medidas socioeducativas em meio aberto em 2008, que subsidiaram a produção dos dois documentos anteriormente publicados pelo CREPOP que tratavam dessa temática, né? Então, agora, em vez da gente fazer um documento para meio aberto, outra unidade de internação, foi feito, então, agora, essa nova edição, esse único documento que vai tratar das duas questões, né? O primeiro, né, o de unidade de internação foi lançado em 2010, abordava especificamente as unidades de internação. O segundo, 2012, era só sobre meia aberta, né? Então, no Congresso Nacional da Psicologia, foi solicitado pela categoria, e então, essa nova publicação nesse formato. Então, no processo de revisão, considerando a necessidade de abordar a política que trata dessa temática em seu todo, optou por essa edição atualizada que tratasse dos dois tipos de medida em uma única internação, né? O primeiro eixo da publicação, ele vai abordar a dimensão ético-política das medidas socioeducativas, né? Então, vai ser discutido criticamente a política pública de socioeducação. A dimensão racial, né, também está posta no documento, o processo histórico de políticas para a infância e adolescência e a contextualização das medidas socioeducativas. No segundo eixo, é apresentado o saber e o fazer da psicologia dentro dessas políticas, em que é retomada a inserção da categoria, bem como os processos históricos e sociais de constituição da adolescência e da socioeducação. No terceiro eixo, nós vamos apresentar o fazer da psicóloga nos serviços específicos. Então, vai ser abordado os princípios norteadores da atuação profissional, os tipos de medidas de socioeducação e as especificidades do trabalho da psicologia em cada um deles. E, por fim, né, o quarto e último eixo vai apresentar a gestão do trabalho e vai abordar a importância do trabalho articulado com outras políticas públicas para a proteção integral da infância e da adolescência. Ele está disponível, esse documento, né, no site do CFP,
E no link que consta aqui, não foi colocado o link aqui, não? Coloca, por favor, para a gente, Beatriz. A gente encaminhou para a comunicação. Deixa eu ver se eu tenho ele aqui. E no link. Mas, assim, a nossa ideia é, então, a ampla divulgação, né? A gente sabe que hoje em dia as impressões cada vez reduzem mais, então é disponibilizar o documento na íntegra no site, porque todos os psicólogos precisam dele, possam ter acesso e conhecer e poder ler o documento, né? Obrigada, gente, eu terminei. Se alguém tiver alguma dúvida... Bom, Luciana, a gente que agradece a participação, até seguindo um pouco no comentário do Delcio Fernando aqui, né? Ele falou que bacana, sempre atualizando as referências. Essa atualização das referências do CREPOP são muito importantes para a gente que está, né, na prática. E a Beatriz até falou mandar o link para ela ali no chat, que aí ela vai disponibilizar para a gente. Sim. Eu já estou com ele aqui. Espera aí que eu vou colocar e aí vocês disponibilizam aí para as pessoas. Aí eu já consegui localizar. Eu não sei porque o chat aqui é interno, né? Mas aí já fica encaminhado. Tá bom, gente. Obrigada. Até mais. Eu vou continuar assistindo. Muito obrigado, Luciana. Até a próxima. Bom, gente, lendo só mais um comentário aqui do Antônio Júnior Alves, ele falou: parabéns, Cláudio, fiz estágio no CREAS da minha cidade. Suas colocações são muito importantes, provocam reflexões necessárias para o profissional que atua nas medidas socioeducativas. Parabéns. Realmente foram bastante pertinentes. Então, vamos dar seguimento aqui. Vou passar a palavra, então, para você, Joelma. Fique à vontade. Bom dia, gente. Meu nome é Joelma. Queria agradecer o convite, dizer que eu estou muito feliz de estar aqui com meus colegas Cláudio e Núbia, pessoas que eu trabalhei, que eu admiro muito, estar nessa luta aí com a gente. Então, a minha apresentação, ela é um recorte, né, da minha dissertação de mestrado, onde eu faço uma análise crítica, né, da responsabilização individualizada nos adolescentes em cumprimento de medida privativa de liberdade. Na minha pesquisa, eu entrevistei psicólogos, né, das unidades de internação de Belo Horizonte, né, profissionais esses aí que estão chamados, né, que são chamados a trabalhar a responsabilização subjetiva dos adolescentes. Desculpa, eu não fiz a minha descrição. Eu sou branca, cabelos loiros e anelados, estou com blusa preta, em um ambiente com uma parede branca. Continuando, então, nesse primeiro momento, eu vou trazer resumidamente, né, como está orientado o trabalho do psicólogo, né, nas medidas de internação em Minas Gerais, né, de acordo com a política de atendimento e a metodologia de atendimento socioeducativo. Documentos esses, né, que foram produzidos aí nos moldes do Estatuto da Criança e do Adolescente e do SINASE, né, que são leis que guiam o nosso trabalho, né, colocam, inclusive, o SINASE coloca a responsabilização como um dos objetivos das medidas socioeducativas. Então, a orientação, né, do trabalho da psicologia, de acordo com a metodologia, com a política, o regimento único, é para que o atendimento, né, do adolescente seja uma aposta nessa singularidade de cada adolescente, um momento para que ele se questione, né, a sua responsabilidade frente ao ato, né, são espaços de reflexão sobre o saber desse adolescente, sobre sua trajetória, vislumbrando construir formas de se desvincular, né, da prática dos atos tidos como infracionais e fazer novas escolhas para sua vida, né? O psicólogo, né, é chamado a trabalhar esse processo subjetivo da responsabilização, sendo, né, a palavra o instrumento, né, que utilizamos para tratar dessas questões subjetivas que permeiam o ato infracional. O psicólogo oferta esse lugar, né, de dizer do adolescente, dizer sobre seu ato, sobre o seu contexto de vida. Não é um trabalho psicoterápico, né? Conforme a metodologia, realizamos atendimentos semanais, individuais,
que deve minimizar o sofrimento e as angústias que a privação da liberdade causa nesse adolescente e construir o acompanhamento da medida. Nós também realizamos grupos, atendimentos familiares, né, e promovemos o cuidado da saúde mental desse adolescente, né, realizando encaminhamentos e acompanhamentos na rede de saúde mental do município para aqueles que necessitarem. E para fazer esse trabalho, né, a medida é organizada em eixos, né, o eixo família e relações sociocomunitárias, escolarização, profissionalização, cultura, esporte, lazer e saúde. Trabalhamos em uma equipe interdisciplinar, né, onde cada profissional é responsável por um eixo da medida, né, e assim como o Cláudio bem colocou, né, nós devemos sair um pouco das nossas caixinhas e conhecer outros campos de saber, né, para trabalhar aí com esse adolescente. E o psicólogo, ele foca, né, no ato e trajetória infracional do adolescente, trabalhando esse ato, essa trajetória durante o cumprimento da medida. E para operacionalizar esse trabalho, utilizamos o PIA, Plano Individual de Atendimento, que é uma ferramenta, né, de planejamento, de construção, de acompanhamento individual desse adolescente, onde que para cada adolescente é construído um PIA de acordo com as suas necessidades e demandas. Na minha dissertação, eu procuro fazer uma crítica a esse acompanhamento individual, que não pode ser confundido com individualização, né, dessa responsabilização, sem considerar o contexto histórico, o contexto político e cultural desse adolescente. E isso vem de encontro muito ao documento, né, do CREPOP de 2021, que a Luciana, né, colocou para a gente aí, que foi construído, né, das referências técnicas de atuação dos psicólogos na medida socioeducativa, que traz essa discussão, né, da articulação da psicologia como sistema de justiça, que pode acabar funcionando como um instrumento de controle social, né, dos considerados desviantes aí das normas sociais. Né? O documento ainda ele traz de que a importância, né, do que o trabalho da responsabilização não seja um trabalho orientado numa perspectiva individualizante, né? Porque dessa forma a gente desconsidera, né, as dimensões sociais, ético-políticas, né, envolvidas aí no processo de subjetividade da juventude brasileira. Então, o documento ele traz essa reflexão para a gente também. E aí, na minha dissertação, eu procuro fazer um debate sobre a responsabilização compartilhada entre a família, sociedade e Estado, né? Visto que, em uma sociedade capitalista neoliberal, essa singularidade, né, que a gente tanto trabalha, ela é capturada, né, e às vezes transformada numa individualização dessa responsabilidade. Porque, na perspectiva do neoliberalismo, o sujeito é o único responsável pelas suas escolhas, e, consequentemente, pelos sucesso e fracasso de cada um. Né? O que o Cláudio coloca da meritocracia, né? Como se todos tivessem as mesmas oportunidades e aí as conquistas são por méritos. Né? Então, eu trago essa discussão que o liberalismo ele produz novas formas de subjetivação, em que cada um é governo de si, e aí isso atende muito bem a perspectiva aí do capitalismo aí, eu acho que é importante a gente estar atento a isso. E aí, na minha pesquisa, né, nas entrevistas, eu pude perceber que a maioria dos profissionais, né, eles estão alinhados à metodologia de atendimento, né, para trabalhar as motivações, com as escolhas e consequências dessas escolhas dos adolescentes, mas também, né, alguns trazem essa crítica a esse processo de criminalização, processos que são direcionados a grupos específicos da nossa sociedade, como adolescentes pobres, negros, pardos, oriundos de periferia, conforme as estatísticas, né, que o Cláudio trouxe aí para a gente. E aí os profissionais, eles fazem uma crítica a essa oferta de escuta, que ao mesmo tempo que nós ofertamos uma escuta ao adolescente, né, para trabalhar as angústias, os sofrimentos, nós também atuamos como avaliadores da medida, porque nós produzimos relatórios ao judiciário sugerindo manutenção ou desligamento da medida, funcionando aí muitas vezes como julgador de medidas, né? E muitas vezes, como o Cláudio colocou, mais punitivos do que os agentes e até do que o próprio sistema de justiça. Então,
nas entrevistas houve esse questionamento desse nosso trabalho, da nossa função de trabalhar essa responsabilização subjetiva, né, em contexto de privação de liberdade. É possível trabalhar isso, né, nesses contextos? E a partir dessas várias reflexões, a Maria Lúcia Caram, que tem um artigo sobre psicologia e sistema prisional, ela traz muitas reflexões da nossa profissão ao longo dos anos, né, que foi utilizada como instrumento de poder e de punição. Né? Sabemos que os saberes psi e o sistema penal, né, ao longo dos anos, fizeram uma aliança. E muitas vezes essa aliança ela é reforçadora dos sofrimentos, dos danos, né, das ideias de punição, estigmatização, exclusão, né, de controle de comportamentos negativos, de comportamentos desviantes, etiquetados como crime. E aí a Maria Lúcia Caram também traz uma provocação de que individualizar a culpa é eleger bodes expiatórios para todos os males sociais, né? Então, a gente elege, né, esses bodes expiatórios para expiar, né, como se diz, a culpa aí de todos os males. Então, esse nosso trabalho de responsabilização, ele pode, muitas vezes, funcionar como uma armadilha, né, para trabalhar a responsabilidade e muitas vezes baseados, né, que é o que minha pesquisa demonstrou, nas lógicas da moralidade, da culpa e do arrependimento. E essa prática, ela só causa a desresponsabilização do Estado, né, frente a essas questões sociais. Né? Enquanto a gente coloca a culpa no indivíduo, o Estado se exime aí de sua responsabilidade. E aí, a gente tem que pensar que os nossos objetivos nesses espaços, né, de aprisionamento devem ser o cuidado com a saúde mental daqueles que estão privados de liberdade, né, seguindo os princípios aí do nosso código de ética do psicólogo, né, que a gente deve trabalhar a saúde, a qualidade de vida, contribuindo para eliminar todas as formas de opressão, de violência, de negligência. Então, isso deve, né, guiar nosso trabalho. Porque nós não podemos nos aliar a práticas, né, que causem sofrimento, né, ao sujeito. E nas entrevistas também que eu realizei, houve vários questionamentos, né, sobre o nosso lugar na política socioeducativa e sobre forma de resistência contra esse assujeitamento. Né? A Cristina Halter também, né, que escreveu um livro sobre criminologia e subjetividade, traz várias provocações que ela coloca que nós devemos tomar esse lugar de resistência, né? E aí, para isso, ela coloca que a gente tem que desprender dessas atribuições, né, formais, formular novos modos de atuação, né, opostos ao que ela chama de mortificação institucional. Né? A rigologia também traz da importância da gente fazer as renormalizações, né, as normas prescritas do trabalho, e que a gente está sempre fazendo renormalizações, né, no nosso trabalho para a gente dar conta de existir, dar conta de trabalhar, né, com o trabalho do socioeducativo, que é um trabalho muito difícil, né? Então, a gente precisa de garantir também a nossa saúde mental fazendo essas renormalizações. E essa mortificação que a Cristina, profissional que a Cristina Halter coloca, ela surge nas minhas pesquisas, né? Os profissionais dizem que é importante a gente ter essa resistência para não se apagar enquanto profissional, né? Porque muitas vezes a gente acaba se conformando ao instituído, né? A Cristina traz também uma contribuição muito importante, né? Que confluía com o meu campo de pesquisa, que é da clínica e política, que elas são indissociáveis e que nós devemos, né, compreender a realidade de onde a gente está inserido. A gente precisa entender onde que a gente está trabalhando, qual é esse campo de atuação e se engajar nesse trabalho. Engajamento também surgiu como um questionamento de uma entrevistada, que muitas vezes ela acredita que nós profissionais da psicologia, né, do socioeducativo, não nos engajamos aí na defesa dos direitos da criança e do adolescente, como é visto em outras políticas. Então, é um ponto para a gente começar a pensar, né? Um trabalho crítico e que
foi visto também pelos profissionais como um dever social, um dever que a gente de compreender os mecanismos de exclusão, de estigmatização, de vulnerabilização, né, desses adolescentes na nossa sociedade, para que a gente não seja apenas méritos reprodutores aí desse sistema. E apesar, né, então, dessa necessidade da resistência, da nossa explicação, do nosso engajamento, do nosso campo de atuação, é importante compreender que esse sistema não afeta somente os adolescentes, né? Nós, como os profissionais, também somos afetados, né? Ele nos causa adoecimento. E aí esse adoecimento nos leva à conformação daquilo que está posto a esse sujeitamento para nos proteger subjetivamente também. Eu também utilizei da tese de doutorado da Elisa Massa, que também fez uma pesquisa com os psicólogos, que traz que o psicólogo muitas vezes acaba se alienando e se conformando a essa instituição, porque as nossas subjetividades, segundo ela traz, estão expostas, estão marcadas nessa realidade, né? E isso afeta tanto o nosso campo subjetivo quanto político, porque já que a nossa capacidade crítica e a nossa energia, né, ela acaba sendo minada nesse sistema, nesse processo aí de punição. Então, os desafios, né, enquanto profissionais da psicologia, nesse campo de atuação, são inúmeros, porque nós também estamos imbricados nessa sociedade capitalista neoliberal, né, e que a todo momento nos convoca a legitimar as formas de opressão e das desigualdades, né, que são perpetradas aí há séculos aí em favor das minorias. E aí eu utilizei desses documentos, né, que a Luciana colocou do CREPOP, que reafirma, né, que devemos partir de um compromisso ético-político com a garantia dos direitos da criança e do adolescente, baseada tanto no ECA quanto nas normativas internacionais, né? E para finalizar, né, a minha fala, é bom lembrar, né, que a psicologia ela deve estar numa posição crítica e política diante da nossa realidade, estar no lugar de minimizar sofrimentos e não produzir novos sofrimentos, né, de questionar as ações punitivas, de contribuir, né, para a construção de novas formas de resolução de conflitos sociais que não seja somente pela privação da liberdade, né? E colaborar para a nossa transformação social e para a não perpetuação dessa violência a que todos nós aí acabamos expostos. É isso, então, que eu queria falar. Agradeço, estou aberta aí às perguntas. Muito obrigado, Joelma. Eu acho que você trouxe um pouco da experiência, né, dos profissionais também, dessa questão do assujeitamento ou de uma naturalização, né, ao que já está instituído. Eu acho que é muito importante para a gente pensar e até para contextualizar um pouco da nossa discussão, né. A gente está em Minas Gerais, o nosso sistema socioeducativo está inserido na Justiça, né, na Secretaria de Justiça e Segurança Pública, diferente de outros estados, né. Aqui depois eu vou até fazer uma pergunta para vocês, mas é para o final. E aqui a gente tem uma realidade já histórica de uma insuficiência de profissionais para a demanda. A gente passa isso talvez um pouco mais acentuado no prisional. No socioeducativo nosso aqui de Minas, a gente vem passando por um processo de cogestão e de privatização do sistema, né, que vem sendo visto com bastante cautela e receio por parte dos profissionais que convivem e atuam nesse sistema, justamente por misturar tanta coisa que não deveria ser misturada, como capitalismo, lógica de consumo, geração de lucro, com uma política pública que tem tantos vieses como vocês estão marcando aqui para nós, né? Aqui trazendo rapidamente 2 comentários antes de passar a palavra para a Núbia. A Natália Dias trouxe falas importantíssimas. Hoje, na minha cidade, acontecerá o primeiro Fórum de Políticas Públicas para Crianças e Adolescentes. E o tema principal é a prevenção ao uso de álcool e outras drogas. Identificamos que a maioria dos adolescentes em medida socioeducativa fazem uso de álcool e drogas. E depois o Diogo Damocles disse: eu trabalho no CRAS e o sistema socioeducativo aqui do município funciona dentro do mesmo. Porém, a impressão que dá é que o setor existe apenas como representativo, pois a maioria dos jovens que são encaminhados não são responsabilizados pelos seus atos.
E aí a Maria Luísa Soares Veloso, ela diz: "O que mais se vê neste trabalho é essa negligência ou culpabilização, né, em todo o sistema". Tem algumas perguntas aqui, vou deixar para o final. Bom, vamos dar sequência então. Núbia, a palavra está com você então. Depois que você concluir sua fala, a gente começa a partir para as perguntas e outros comentários aqui. Obrigada, Rodrigo. Bom dia a todos e a todas. Iniciando um pouco, né, com a minha autodescrição, eu sou uma mulher parda, de cabelos curtos. Hoje eu estou com uma blusa roxa clara, um cachecol roxo escuro. Também estou com um fone com fios e o fundo a qual estou aqui é um fundo neutro. Eu sou psicóloga, né, já tenho aí um bom tempo de formação, me formei em 2006, e desde então eu atuo nas políticas públicas. Eu iniciei minha atuação aí num programa de prevenção a homicídios entre adolescentes e jovens, o programa Fica Vivo. Tive a oportunidade de atuar com os adolescentes e também no núcleo gerencial do programa. E depois eu fui atender esses adolescentes que eu atendi em liberdade na prisão, né? Eu sou servidora pública de carreira da Secretaria de Segurança Pública, sou colega, né, do Rodrigo, do Cláudio, da Joelma. Então eu tenho atuação aí de 6 anos nas medidas socioeducativas de privação de liberdade, também com a possibilidade de atuação aí no núcleo gestor das medidas e também no atendimento com os adolescentes. Recentemente, eu atuo, há 1 ano e meio, eu atuo na Secretaria de Educação. Então, hoje eu vou conversar com vocês, né, muito do lugar da minha experiência de atendimento desses adolescentes, desde lá do início da minha carreira, perpassando aí por essas experiências que eu tive, né, por essas políticas públicas, e também, principalmente, sobre a minha pesquisa, dissertação de mestrado, onde eu me propus a discutir aí o sistema socioeducativo e as práticas em psicologia, né, uma discussão aí acerca entre o normativo, o teórico e o prático, porque tem uma distância muito grande entre essas 3 instâncias, né, e também por isso, né, a maior parte da minha atuação no sistema socioeducativo foi com a orientação metodológica das equipes compostas aí por profissionais de diversas formações, e justamente com sempre a mesma pergunta, né, e aí eu vou fazer um recorte aí pela atuação do psicólogo. O que de fato o psicólogo faz aqui dentro? Claro que a minha experiência, ela parte aí do agravamento, do aprisionamento desses adolescentes, mas eu entendo também que muitas nuances dessa pesquisa, né, muitas nuances dessas reflexões, ela está posta para o sistema socioeducativo. E quando eu digo sistema socioeducativo, eu não falo de medida socioeducativa e meio fechado, eu falo do meio aberto, eu falo das outras possibilidades de medida socioeducativa, eu falo do sistema de justiça, né, eu falo do sistema de segurança pública, que simbolicamente aqui em Minas Gerais as medidas de privação de liberdade estão localizadas nele, né, e aí quando eu digo simbólico é porque nada do que a gente traz é descontextualizado. A gente precisa sempre relembrar algumas questões. E aí, para promover essa discussão, né, na minha dissertação, eu me proponho, então, a fazer aí um primeiro resgate da atuação do psicólogo mesmo nas políticas públicas, considerando aí o contexto brasileiro, né, a Constituição da Psicologia enquanto ciência tem aí as suas questões, né, perpassadas pelos diversos momentos em que a sociedade, ela esteve, né, e do nascimento da psicologia até o que a gente tem hoje, né, dentro aí da construção até do nosso objeto científico, dessa crítica que a gente faz à construção desse objeto científico à luz do positivismo, né, porque a gente está dizendo aí de subjetividade, e subjetividade não é uma coisa concreta que a gente consegue medir, né, então como que a gente se constitui na identidade de psicólogo enquanto ciência, diante de sendo que a ciência exige que a gente, para ser cientista, a gente tenha um objeto concreto. E eu estou lidando ali com um objeto que nem sempre é concreto, que inclusive é um objeto também de estudo de outras áreas de conhecimento, né? Então, eu me proponho a fazer esse resgate, é muito importante, até chegar aí dentro da Constituição da Psicologia no Brasil, que é o que me interessa agora,
né? Então, a gente precisa relembrar que a atuação do psicólogo no Brasil, ela começa aí dentro dos meandros do tempo da ditadura, né? Onde a oferta da psicologia ela era dada aí para algumas pessoas da classe, da elite, né? Acessarem a faculdade, e dentro de uma proposta de trabalho muito elitizada também, né? Eu saio, eu me formo psicóloga, eu vou ali atender num consultório, onde eu também vou atender pessoas da elite. Então, a gente tem uma proposta de atuação e formação ali muito no viés de poder corroborar, né, com o elitismo atual vigente. E muito recentemente, a gente tem aí toda essa construção crítica, não digo, né, não apago também os movimentos que surgiram antes disso, né, não estou diminuindo a importância dele, mas estou fazendo um marco aqui temporal, né, da importância da crítica, da atuação da psicologia, muito em razão, né, da nossa Constituição Federal em 88, que vem trazer aí um outro patamar, né, de garantia de direitos, né, para nós brasileiros dentro dessa sociedade, e com isso o reconhecimento que a gente precisa sim olhar para uma parcela da população que a gente chama de minoria, mas na verdade é a maioria, né? As pessoas negras, as pessoas pobres. A gente vem de um país com essa herança cultural, né, da escravidão, da colonização, e a maior parte dos brasileiros, eles passam fome, né? A maior parte dos brasileiros que, inclusive, passam fome, continuam sendo os brasileiros negros, né? Então, a gente precisa reconhecer essa herança cultural, saber do lugar que a gente promove essa garantia de direitos para poder promover, então, aí uma atuação crítica, principalmente da nossa profissão, que entra muito a partir, né, aí dessa possibilidade de atuação nos consultórios, a gente vai entrando nas instituições também. E as instituições se servem a quê? Né? A psicologia ela apresenta aí uma possibilidade de trabalho nas escolas e também com a psicologia do trabalho, muito no sentido aí da gente poder corroborar até com a questão da própria lógica capitalista, né, de preparar pessoas para o trabalho, né, independente aí da sua localização social. Então, é importante a gente resgatar, né, o lugar da nossa atuação, entender que a nossa atuação, e aqui hoje a gente está dizendo de política de medida socioeducativa, a gente está dizendo de política pública, a gente precisa saber, né, desse histórico de atendimento em políticas públicas. Quando a gente profissional atua dentro de uma política pública, a gente responde à lógica de constituição dessa política pública. Nós contribuímos com a nossa ética, com a nossa formação, com o nosso conhecimento, mas tem ali um contexto no qual a gente atua, né? A gente tem aí as nossas correntes teóricas também para ajudar a gente a poder fazer a leitura desse contexto, a leitura do contexto do trabalho, mas a gente está sob a ótica dessa política pública. E dizendo de política pública, a gente também precisa contextualizar de que pública nós estamos dizendo, né? Eu acho que as colocações que o Cláudio faz, assim, elas são muito mais que importantes, né? A gente tem aí um dado concreto de quem são esses adolescentes atendidos por essas medidas socioeducativas. A gente tem a promulgação do ECA, assim, como um passo enorme dentro desse reconhecimento desses próprios sujeitos, né, como sujeitos de direitos. A gente precisava dentro do ECA também trabalhar a questão da responsabilidade civil desses adolescentes, principalmente os adolescentes, né, que estão aí às voltas com as relações de violência, né, e que por si cometem atos infracionais. Então, as medidas socioeducativas, elas são localizadas a partir dessa resposta, a resposta civil desses adolescentes, mas com um viés da garantia de direitos, né? Não é à toa que o SINASE ele é todo formulado a partir do ECA. Eu estou ali para garantir direito, eu não estou ali para punir. Apesar que em vários momentos a gente se questiona, né? Qual que é o limite da organização de uma lei com um viés de garantia de direitos, mas que, na sua execução, ela fortalece a punição, ela fortalece a criminalização justamente do público que ela se propõe a proteger, né? Isso aí é um nó que dá nas nossas cabeças o tempo inteiro. Então, a gente
E quem são esses adolescentes que vão, né, de fato, se responsabilizar civilmente pelos seus atos? Em tese, são todos, né? Mas a gente sabe que não são todos que são atendidos pela lei nessa forma, né? Não são todos que acessam o sistema que são acessados pelo sistema de justiça. Eles não acessam, eles são acessados pelo sistema de justiça, eles são acessados pelas forças de segurança. Em qual contexto, né? E aí eu retomo o que o Cláudio traz, o que a Joelma traz. São os meninos pobres, são os meninos negros, são os meninos que estão aí à margem, né? E não tem como a gente fazer essa discussão. A Joelma traz em outros conceitos, eu também trabalho com a mesma percepção da Joelma, muito ligada na questão da necropolítica, né? Que o Mambembe ele estuda, assim, de que é necessário, dentro de todo esse processo colonial que nós tivemos, esse processo de escravidão e manutenção de privilégios que nós temos na nossa sociedade, né, que é mais escancarado do que tudo, eu preciso aí eleger um sujeito que me atrapalha, ou né, que eu vou dizer que é o perigoso, que eu preciso dar um tratamento a ele, né? Então, a discussão que eu me proponho a fazer é justamente isso, assim, desse limite da política pública que é constituída para garantir o direito de todos os sujeitos, a sua normatização e sua atuação, na verdade, para poder participar dessa lógica. Porque enquanto a gente continuar aprendendo menino pobre, preto e favelado, a gente continua atuando dentro dessa lógica, a gente está garantindo direito de nada, né? E não é possível fazer essa discussão só a partir de uma execução no Poder Executivo, isso é impossível, né? O Poder Executivo, ele executa, é como se ele desse ali a formatação final para esse processo de criminalização e exclusão que a gente tem dado, né? A gente tem outras várias políticas ali também que vão corroborando por isso. Então, eu acho, né, as colocações do Cláudio, as colocações da Joelma, elas são muito pertinentes nesse sentido, assim, a gente precisa se localizar e a gente precisa ter noção do que a gente está fazendo, né, com quem que a gente está trabalhando, em que contexto social a gente está trabalhando. Então, a partir disso, eu faço uma discussão, né, na dissertação, resgatando um pouco desses conceitos, também resgatando um pouco o conceito de adolescência, isso aí é muito importante, né, a gente tem uma tendência muito a trabalhar com aquele conceito de desenvolvimento, né, que o adolescente está passando ali por uma situação fisiológica, um momento de crise, o adolescente é crise, né, ou se não, a adolescência, aquela posição romântica, assim, de que o adolescente, a adolescência é um momento de prazer, de viver, para algumas classes sociais até mesmo, né, de falta de limite, seja de que for, mas para outras não. Então, a gente precisa entender que até a própria construção do conceito de adolescência, ela também é uma construção dentro de uma construção social, né? A gente vai entender, por exemplo, o que é a juventude só a partir da metade do século XX para cá, isso é muito recente. Ah, Nubia, mas antes disso não existia jovem? Sempre existiu. O olhar que a gente deu para eles foi completamente diferente, né? E por isso que eu reforço a importância do ECA, assim. Quando o ECA ele é sistematizado, a gente tem uma outra percepção aí do que é adolescência, né? E a gente precisa entender também o que nos orienta enquanto profissional a lidar com esses adolescentes, né? Que discurso é esse que eu estou reproduzindo, né? É da fase de crise, é da fase romântica, né? Do hedonismo, é de que lugar? É de um lugar de reconhecimento que ele também é um sujeito e é um sujeito ativo no seu processo social, que ele propõe e promove as suas construções, as suas produções de subjetividade, eles também participam da sociedade. Então, eu preciso primeiro me perguntar, antes de mais nada, antes de eu ir para qualquer instituição, de eu ir para o consultório, seja o que for. Acho que nas medidas socioeducativas, muito mais, porque a gente está trabalhando com sujeitos dentro dessa noção de necropolítica, que eu utilizo, dentro, né, da construção que a Joelma fez, mas a gente está trabalhando com não sujeitos, né? Dentro do Gessé de Souza fala muito assim do conceito de gente subgente, né? Que tipo de gente que eu estou trabalhando ou subgente, e aí a gente naturaliza que possa existir sim subgentes, e para isso eu fico fazendo política pobre para pobre, né? Eu ofereço ali qualquer coisa. Ah, o menino foi
foi preso, ele estava roubando, coitado, né? Ele é pobre, precisa de dinheiro para comer, para comprar o tênis de marca. Vou dar um serviço para ele, vou dar um emprego. Gente, assim, é muito determinista, é muito fatalista, né? A gente tem aí dentro das medidas socioeducativas eixos de trabalho, né? A educação, a cultura, o esporte, o lazer, né? O próprio atendimento socioeducativo, que são meios da gente poder fazer um laço com esse adolescente e minimamente proporcionar que o adolescente um espaço de reflexão para que o adolescente ele consiga ali achar um caminho para ele poder se reconhecer. Eles não são metas a seguir, né? Eu não atribuo, eu não posso atribuir sentido para o adolescente dentro desses eixos. O sentido que dá é o adolescente. Os eixos estão aí, eles fazem parte, deveriam, né? Pelo menos, da constituição aí social desses adolescentes, mas enquanto meio de laço social, não enquanto um fim. Tem adolescente que vai fazer sentido para ele, sim, voltar lá para a escola, mas tem adolescente que vai fazer um sentido para ele a produção social que ele faz no momento de lazer, que inclusive é um eixo na medida socioeducativa que é muito negligenciado. Cultura, então, muito mais, né? Então a gente ainda consegue, a gente segue muito essa lógica capitalista, né? É o trabalho e a escola, mas a escola não é para fins de produção de reflexão crítica, ela é para preparar o sujeito para trabalhar, né, para uma mão de obra, inclusive, barata, né? A gente está ali dentro de uma fábrica de manutenção de mão de obra barata, né? Que é um outro problema. A gente, diante de um discurso de promoção do adolescente, a gente, na verdade, está ali reforçando um lugar que, olha, eu até deixo você aparecer um pouquinho socialmente, mas até aqui. Daqui para cima não pode não, que você não representa um perigo. Então, são nuances da execução da medida socioeducativa que eu acho que não está posta só para os psicólogos, não posta para todos os outros profissionais que ali atuam, nesse sentido de reflexão. No que diz respeito aos psicólogos, né, a gente trabalha com a palavra, e dentro da minha dissertação, eu trabalho muito com o conceito de produção de subjetividade aí proposto por Vygotsky, né, Bakhtin, e Bakhtin vai falar uma coisa assim, que eu acho que se encaixa muito, assim, ele vai dizer que todos os campos da atividade humana eles estão ligados ao uso da linguagem, e que a palavra ela é sempre carregada de um sentido, produto da constituição da subjetividade, que é constituída e constituinte. Por que eu trago justamente essa citação? Porque eu estou ali dentro de um processo de mortificação do adolescente na instituição, e aí eu retomo muito isso que a Joelma fala, e também a partir até da pesquisa que ela citou da Elisa, assim, o profissional também está morto, né? O profissional também é morto dentro dessa instituição, porque eu não consigo fazer uma discussão da atuação do psicólogo numa política pública sem discutir a instituição. E eu estou discutindo uma instituição, inclusive, de aprisionamento. E mesmo que eu atenda esse menino em liberdade, a que fins eu estou atendendo esse adolescente em liberdade? Se o que eu vou produzir em liberdade, muitas vezes a consequência é o aprisionamento, né? Então, assim, qual que é o nosso lugar? Eu vi que meu prazo já está até se encerrando aqui, eu tinha muita coisa para dizer, mas eu acho que o que fica assim, um pouco da reflexão da minha pesquisa é justamente essa, assim, a angústia do profissional na construção da sua identidade dentro da instituição, de entender justamente isso que a Joelma traz, assim, o que é ser resistência? Particularmente, eu entendo que a nossa profissão por si só, o fato da gente existir já é uma resistência, principalmente dentro de um local que aprisiona pessoas, né? Eu não sou psicólogo, eu não posso fazer terapia com pessoas presas, né? Isso é impossível, eu não faço terapia com pessoas presas. O que de fato eu faço com esse adolescente lá? No mínimo, é reconhecer ele enquanto gente, dar lugar para ele desse lugar de ser gente, né? O Cláudio traz muito isso, assim, dentro dos atendimentos, provocar essas reflexões, né, do lugar mesmo da raça, das relações de gênero, principalmente da constituição do sujeito a partir da sua sexualidade, porque isso é um tabu enorme. Muitas vezes eu vejo muitos colegas nossos assim entrando naquela lógica de controle da sexualidade, né? Às vezes o próprio profissional ele não entende isso e
transmite isso para o adolescente, né? Então, assim, eu acho que tem uma reflexão muito grande. As saídas, eu também acredito, Joelma, que ela pela resistência, toda escolha é ideológica, mas que a gente pelo menos faça uma escolha pelo protagonismo, e o protagonismo desses sujeitos, assim. Guattari fala, né, das pequenas revoluções moleculares. Eu não acho que a gente vai fazer grandes movimentos, mas a minha atuação no que me concerne, no meu posicionamento, é possível. Então, a saída que eu penso é na reinvenção da praxis mesmo, né? É nessa crítica do lugar que a gente ocupa, de onde a gente vem, quem são esses estudantes, o que eu represento para esses estudantes, esses adolescentes, o que eu represento para esses adolescentes enquanto instituição, o que eles estão fazendo aqui, o que eu estou fazendo aqui, e o que eu, no dia a dia, estou ali, de certa forma, quando eu me omito, ou quando eu simplesmente resolvo não fazer nada, estou contribuindo para esse processo aí que gera, na verdade, né, ele deturpa a noção da garantia de direitos, e eu estou ali no processo mesmo de continuidade de criminalização desses estudantes institucionalmente, né, formalizada, porque, afinal de contas, eu estou dentro ali de uma instituição de atendimento, né, então eu formalizo essa criminalização. Então, acho que a crítica, ela é necessária e ela é a saída, né, e eu volto a repetir uma coisa que eu escuto desde quando eu atendi esses adolescentes lá no Fica Vivo, assim. Os meninos, eles sabem o que é bom para eles, assim, né? Eles que dão o caminho para a gente, não é a gente que dá o caminho para eles. A gente, enquanto psicólogo, a gente precisa escutar. E escutar, hoje em dia, é algo que é muito caro, né? E é muito complexo de fazer. Então, acho que é isso. Muito obrigado, Núbia. Acho que você trouxe uma fala com elementos que agregaram e acho que fizeram uma boa síntese, né, da nossa discussão aqui de hoje. E eu vejo que, pelo menos na experiência aqui, né, de todos vocês, Cláudio, Joelma e Núbia, uma das formas que a gente tem de resistir a esse assujeitamento aí, né, que a Joelma traz, é justamente a busca pelo estudo, pela pesquisa, né? Nós somos profissionais aqui que pesquisam o próprio ambiente de trabalho e tentam produzir ciência e crítica a partir do ambiente que a gente está lá, né? Isso é uma a perspectiva crítica da psicologia do trabalho diz que é justamente isso que é interessante de fazer, né? A gente se colocar um pouco no lugar de analista da própria atividade e poder compreender e transformar nossas realidades de trabalho. Eu acho que é uma das opções que a gente tem para não ser mortificado aí por essa instituição que a gente sabe que mortifica, né? Diariamente. A gente tem duas perguntas aqui sobre a atuação do psicólogo. Eu acho que vocês podem responder elas juntas. A primeira é deixa eu só resgatar aqui, da Juliana Rodrigues. Ela pergunta: qual a maior dificuldade de atuar no sistema socioeducacional visto pelos psicólogos ou psicólogas? E a segunda pergunta, que eu acho que vem um pouco no sentido dessa, é da Maria Luísa Soares. Ela fala: acham importante a seleção de servidores para essa função, bem como exigir ampliar conhecimento da área? Estou entendendo que é a função, né, de ser psicólogo dentro do sistema socioeducativo. Aí eu vou deixar vocês responderem, comentarem essas aí. A ordem, vocês que sabem. Se quiserem voltar, fica à vontade. Tá, eu vou começar pela pergunta da Maria Luísa, assim. Sim, eu acho que tem uma discussão aí, né? A gente está... Porque quando eu falo seleção de servidores, então eu já estou dando pressuposto que toda política pública ela deveria ser do Estado, né? Ela não deveria ser comercializada via uma terceirização, enfim, o nome que vocês quiserem dar aí, de cogestão, bonito, APAC, ou como chama? Parceria público-privada. Eu acho que tem uma questão aí, né, que eu defendo muito, que a institucionalização, a institucionalidade das políticas públicas, elas precisam sim, a gente está falando do Brasil, né, política pública é necessária, a gente tem a gente tem gente passando fome, né,
A gente tem gente sendo morta aí todos os dias. Não é qualquer gente que está sendo morta, a gente sabe, né? Então, as políticas públicas, elas são necessárias, a gente precisa ter uma institucionalidade nesse sentido que parte do Estado, então eu sou contra a comercialização dessas políticas públicas, principalmente contra a comercialização da liberdade dos adolescentes. Eu acho, sim, que deveria ter um processo de preparação dos profissionais. Às vezes eu me pergunto sobre o processo de seleção, né? A gente está dizendo de um concurso público que o fato de ser público, né? Ele precisa ser acessível a todos. E aí eu entendo que na verdade a questão não é a seleção, é na preparação, né? Porque é isso, assim. Ano passado, não, eu já até perdi a noção de tempo, né? Eu acho que foi em 2020. No dia do aniversário do ECA, o Estado, ele promulgou aí a questão da cogestão, aqui nas medidas socioeducativas. No dia da consciência negra, ele vai e me divulga o aumento do número de vagas, assim. Então, eu fico pensando assim, ok, né, se eu trato... Quando a gente fala dessa saída pela resistência, né, pela crítica que nós devemos ter, se no caso organizacional, a gente, por exemplo, possibilitaria mais espaços de reflexão crítica numa formação, ou se de fato a gente conseguiria abarcar isso tudo num processo seletivo, o que eu acho mais difícil. Então, assim, nesse sentido, Maria Luísa, eu sou muito mais pelo um processo de formação e um processo de formação continuada no sentido de produção crítica mesmo, de reflexão do trabalho, né? Isso que o Rodrigo fala. Nós três aqui, a gente se propôs a repensar o nosso trabalho também, né, pela ciência, pela psicologia, mas eu entendo que isso é necessário no ambiente de trabalho mesmo, né? E eu vejo né, o Cláudio, a Joelma ainda estão em atuação no sistema, a Joelma mais que o Cláudio, mas eu percebo também pelos meus colegas das outras formações, a quantidade de conhecimento que é produzido ali no dia a dia, né, a quantidade de crítica, assim, as pessoas, quando eu estava na orientação, me perguntavam assim, mas Nubia, eu tenho que seguir a metodologia e tal, e eu pensava assim, gente, não é a metodologia que vai te ajudar, né, a relação humana, ela não está na receita de bolo que te deram para conversar com o adolescente, assim, ela está da própria relação, do próprio contato, e nisso a gente produz muito conhecimento, né, então eu entendo que não a seleção, mas o processo de formação, ele poderia ser um espaço, uma formação continuada, poderia ser um espaço aí também de resistência, assim. Pegando o gancho, pensando qual seria a maior dificuldade da atuação da psicologia nas medidas socioeducativas, eu estava pensando que talvez seja esse excesso de expectativa que a gente resolva todos os problemas do adolescente no prazo de uma medida socioeducativa. A gente não vai resolver os problemas sociais dentro de um ano. O adolescente ele foi violado uma vida inteira, e aí vem a sociedade, vem a justiça, vem o poder executivo, que a gente resolva todos os problemas do adolescente no período de um ano. Isso é impossível. Eu acho que esse excesso de cobrança, eu acho que essa lógica que segurança pública ela se resolve com o aprisionamento. Eu acho que esse é um erro de origem. Esse segurança pública é muito mais amplo. É problema da educação, é problema da saúde, é um problema amplo, é um problema de toda a sociedade. O aprisionamento ele não vai resolver o problema da segurança pública e da criminalidade. Aprisionar cada vez mais não vai reduzir os índices de criminalidade. Então, eu acho que o maior desafio da psicologia é esse, né? É ter que resolver um problema que não é apenas dela. É um problema compartilhado, é corresponsabilizado, que nem a Joelma falou. Então, eu acredito que essa seja a principal dificuldade da atuação do psicólogo nas medidas socioeducativas. E complementando o que o Cláudio falou, né, do aprisionamento, além da gente ter que lidar, né, com adolescentes aprisionados,
Acho que também um desafio, uma dificuldade que eu vejo é essa dicotomia que a gente fica, né? De promover o cuidado em saúde mental, né? Minimizar o sofrimento, né, do adolescente, trabalhar essa responsabilização é um ambiente de punição, né, e um ambiente de privação de liberdade, né? Então a gente fica entre cuidar da saúde mental e ser esse avaliador, né? A gente, ao mesmo tempo que cuida, julga. Eu cuido e julgo o adolescente se ele está, né, apto a gente emitir um relatório para ele ser desligado. Então, o nosso trabalho, isso cria na gente até uma angústia, né, de que meu papel aqui é avaliador, é um promotor de saúde mental, é um trabalho punitivo, estou contribuindo para a punição. Então, eu acho que isso também é um grande desafio aí da psicologia aí no sistema de justiça, né? Legal, faz sentido. E, bom, a gente tem outras 2 perguntas aqui que eu acho que vocês podem comentar um pouquinho. Tem uma outra pergunta aqui da Maria Luísa, que ela pergunta assim: "Na experiência de vocês, como é trabalhada a família desses adolescentes? Eles são ouvidos?" E tem uma outra pergunta aqui, se vocês quiserem comentar junto, que a Pamela, né, ela fala: "Quanto bom senso nas falas da mesa. A atuação do psicólogo na justiça de mediação", aí eu não sei como é que é a experiência de vocês aí na mediação, mas caso vocês saibam. Então, eu acho que não tem experiência psicóloga na justiça de mediação, não, porque a gente media o quê dentro de uma unidade socioeducativa? A gente media o controle? Porque é isso, se eu for falar de mediação de medida socioeducativa dentro de unidade que aprisiona pessoas, eu estou mediando é controle. Porque questões de raça e de gênero não são mediáveis. Ninguém media isso. Mas a gente também não lida com isso. Eu estou mediando é controle, então eu entendo que não. Se eu estivesse dizendo em liberdade, se eu tivesse em trabalho em liberdade, onde eu pudesse ali, e aí é isso, né? Para a gente poder mediar conflito, a gente tem que entender que os sujeitos envolvidos no conflito, eles estão ali no mesmo patamar. Eles são reconhecidos enquanto pessoas no mesmo jeito. Se tiver ali, né, uma pessoa negra, uma pessoa branca com um conflito, eu já não tenho mais esse patamar, né? Então, assim, eu fico pensando o que seria uma mediação de conflitos. Dentro da unidade socioeducativa, eu sou taxativa, ninguém media conflito ali, não. O que a gente media são sistema de controle, para manter os corpos dóceis lá dentro mesmo, porque não pode fazer bagunça. E aí, para isso que tá dado, assim. Eu esqueci, foi a outra questão, Rodrigo, que eu acho que eu ia até emendar. Foi em relação à questão das famílias. Não, com Como certeza. é trabalhado as famílias adolescentes. Sim, com certeza. Eu acho que um ponto que o Cláudio trouxe ali é o principal, assim. A gente está falando de gerações que perpassam por situações de violência, né? Na hora que você vai conversar com o menino, porque minha mãe me abandonou. Não que você vai conversar com a mãe, gente. E aí, na hora que você vai saber a história da mãe, você vai saber a história da avó, e é isso, né? Ainda tem também um recorte de gênero ali, porque geralmente a figura masculina é muito difícil de aparecer, assim. Então, ela é necessária. Claro que a gente também precisa ficar com outro pezinho atrás. Nós não somos uma instituição total, nós não podemos ser uma instituição total. A própria delimitação que o SINASE faz dentro da nossa atuação, ela vai nesse sentido, né? Então, assim, eu acho que até aqui no chat alguém colocou alguns comentários também sobre a relação com o uso abusivo de álcool e outras drogas. Assim, álcool e outras drogas é uma questão da saúde. Quando a gente trata de álcool e outras drogas pela via da segurança pública, e aí eu retomo mais uma vez, medida socioeducativa de privação de liberdade de adolescente está dentro de um viés de segurança pública. A gente está fazendo o quê? A gente está ali na guerra ao tráfico, matando preto e pobre. É isso que vai acontecer. Então, assim, álcool e outras drogas é uma questão de saúde. A gente precisa pensar que o sistema socioeducativo ele não deveria existir, né? Que a gente deveria ir considerando, a gente não deveria responder à pobreza
ou a situação de negligência e racista que a gente tem em relação aos nossos adolescentes somente com uma medida socioeducativa. Eu preciso aí das outras políticas públicas. Eu preciso sim da saúde, eu preciso sim da educação, eu também preciso da assistência social, e a gente precisa lembrar disso, porque senão é isso que o Cláudio falou, uma violência de toda uma geração, uma violência que a gente vê perpetrada desde a época da escravidão, coloca o menino para ficar lá 6 meses, aí vocês dão um jeito, o menino vai sair novinho. Aí você prende o menino, faz o menino sofrer para ele aprender. Aí ele vai assim, nossa, passou por uma situação de reabilitação ali, ele vai ser reinserido na sociedade, que eu acho engraçado é isso, né? Você tira o menino socialmente, coloca dentro da instituição e reinsere ele, com coisa que a instituição ela não faz parte ali de um contexto social. Aí o menino vai sair novo. Aí, a partir daquilo ali, ele nunca mais comete ato infracional. Eu não sei se isso é uma visão romântica ou se isso é uma visão, assim, perversa, né? Então, assim, são algumas questões que me trazem muitas outras questões ainda. E vem muito nessa lógica do suplício, né, do arrependimento, que o Foucault já mostrava para a gente lá atrás, né? E que parece que não saiu de nós. A Pamela até veio comentar aqui, né, que a mediação precisa vir antes, né, não após a punição, concordando um pouco com o que você falou, né, Núbia? Exatamente. E aí, lembrando, Rodrigo, uma coisa muito séria, assim, a justiça restaurativa, ela está posta lá no SINASE como garantia lá no processo do adolescente. Depois que o adolescente é preso, depois que o adolescente ele é mandado para a unidade socioeducativa, essas práticas restaurativas, elas são para mediar conflito de controle. Porque ela tem que servir para o adolescente não ir para o sistema punitivo. Por isso que ela é restaurativa, né? Ela está dada lá no antes. Só que é isso, assim, eu acho que a crítica ela vem muito desse lugar, assim. Poxa, a gente tem aí uma evolução no sentido das garantias de direitos, e o que a gente faz com isso que a gente conquistou? A gente deturpa o sentido dela para continuar produzindo esse processo de criminalização, sabe? Assim, eu acho que não é muito complicado. Não, e o que eu percebi também, Núbia, é não criminalização, né, mas a culpabilização das famílias. Porque até dizendo aí dessa pergunta das famílias, algumas pesquisas anteriores mostraram que as famílias são, né, culpabilizadas pelo adolescente ter cometido ato infracional, e muitas vezes a situação da família é utilizada para dar uma medida mais gravosa, né? Dizendo assim, se nos relatórios técnicos, né, dizem de uma família desestruturada, desajustada e por aí vai, muitas vezes ele pode tomar uma medida mais gravosa, porque a família não está conseguindo, né, garantir a autoridade, né, o limite, que muitos dizem, e aí, então, ele precisa de uma medida mais gravosa. Então, ao invés de cuidar das famílias, que muitas famílias, ao invés de serem culpabilizadas, precisam ser cuidadas, também tiveram seus direitos violados, também estão numa situação de pobreza, de vulnerabilização, e precisam ali de políticas públicas que assegurem ali a mínima condição para ela cuidar dos filhos, muitas vezes é o contrário, elas são culpabilizadas, e aí essa responsabilização, né, ela chega individualizada no adolescente e, no máximo, nas suas famílias, que na maioria são chefiadas por mulheres. Então, essa culpabilização se estende muitas vezes às mães, né, desses adolescentes. Então, o trabalho muitas vezes que a gente faz com a família, né, nas unidades, de entender ali a falha da família para explicar algumas atitudes, alguns comportamentos do adolescente. Isso aí também é um ponto aí muito sério aí nesse processo todo aí de criminalização. E, além disso, tem um outro ponto, que adolescentes que têm trajetória de rua, muitas vezes também estão na internação por terem trajetória de rua. E, para saírem da internação, eles precisam ser encaminhados para uma instituição, né, de acolhimento institucional. E aí ele fica aguardando ali essa articulação dessa instituição para ele ser encaminhado,
muitas vezes a medida dele se delonga, porque ele não pode, né, ser colocado na rua, ele precisa ter um local, né, ok, mas até que isso seja organizado pelos órgãos, esse adolescente está lá, né, muitas vezes está lá meses e meses aguardando um local para ele ir. Então, ele está sendo culpabilizado pela situação que ele está sem família. Então, assim, a questão da família também é um ponto muito delicado aí no socioeducativo. Sim, eu só queria complementar um dado que o Cláudio trouxe do Sinase. Isso que eu vou falar agora é muito da época que eu estava atuando, então eu não sei como que está essa proporção agora, mas era em torno de 70% dos atos infracionais dos adolescentes que estavam em aprisionamento lá por volta de 2018, 2019, não eram de atos graves, conforme a lei preconiza, né? Era tráfico de drogas, era abandono, era trajetória de rua, né? Então, assim, isso são dados, né? Eu não estou inventando, eu acho que na pesquisa do Sinase ela aparece também mais completa, e é isso, assim, o aprisionamento desses adolescentes, ele continua, sim, servindo ao processo de exclusão, isso aí é fato, né? Só que aí é isso, em que medida que a gente continua dando continuidade a isso, né? A gente é da execução, não é a gente que prende, quer dizer, a gente prende, né? Lá no início do processo. A gente aí chega no final para a gente executar e a gente continua colocando o adolescente no mesmo ciclo para ele ser pego de novo até ele morrer, né? Isso é até ele morrer. Mas a gente continua colocando ele lá no mesmo ciclo de novo. E tem que achar um motivo, né? Agora é a família, a culpa é das drogas, a culpa é não sei o quê. Agora, a questão social, desse contexto social, a gente não reconhece, né? O nosso racismo, nosso colonialismo, manutenção de privilégios. É perigoso reconhecer isso pelo jeito, né? E só pegando um gancho assim, para a gente já ir finalizando, o que nem a Nubia falou, boa parte dos jovens que estão aprisionados hoje é por causa do tráfico de drogas. Só que as drogas não é uma questão de saúde pública, não de segurança. A gente precisa começar a reforçar isso, que as drogas elas já estão legalizadas. Vamos ser honestos nessa discussão. Usa quem quer, sabe? Se você quiser ir ali na esquina, você consegue comprar droga com maior facilidade. Acho que a gente precisa começar a discutir mais sobre a descriminalização de todas as drogas. É uma discussão extremamente difícil e polêmica, mas é extremamente necessária. Não dá mais para a gente aprender e matar os nossos jovens por causa do tráfico de drogas. Então, acho que essa é uma discussão que nós, psicólogos, que estamos atuando na segurança pública, precisamos começar a encabeçar. Porque as pessoas estão sendo presas e mortas por causa de uma questão de saúde pública e não de segurança pública. Bom, gente, agradeço demais aí pelas contribuições. Eu acho que a gente conseguiu trazer nessa mesa, né, algumas provocações, inquietações aí, mostrando que a saída não é fácil, não, mas tem que ter uma saída e tem formas, né, de a gente atuar e resistir nesse cenário. Só agradecendo mais uma vez a todo mundo que acompanhou a gente até aqui, né? E antes da gente encerrar, eu queria pedir as considerações finais, então, do Cláudio, da Joelma, da Núbia, e aí eu retomo para a gente poder encerrar nossas mesas, se vocês quiserem deixar um recadinho final. Deixa eu iniciar, só para seguir a ordem. Queria agradecer o Rodrigo, Joelma e Núbia. Foi ótimo passar essa manhã aqui com vocês, com as pessoas que nos acompanharam. E a minha contribuição final é para a gente lembrar que nós estamos no ano talvez mais importante do Brasil. As eleições estão aí. Então, sim, vote em políticos e políticas que respeite a democracia, que respeite os direitos humanos, que não priorize a morte em detrimento da vida. Assim. Acho que o nosso voto é a nossa maior arma, literalmente, que nós temos para poder utilizar esse ano. Então, vamos pensar bem quem a gente vota para presidente, principalmente para as câmaras legislativas, que é onde são feitas as leis que vão influenciar todo o nosso trabalho. Então, use bem essa arma tão potente que você tem, que é o voto. Então, obrigado a todos e todas e até a próxima. Você está mudo ainda, Joel. Aí, foi.
puxando o gancho do Cláudio, lembrando ainda que a redução da maioridade penal é uma pauta aí de alguns segmentos sociais, de alguns políticos, né? E também há o aumento do tempo de internação para adolescentes com crimes considerados graves, né? Então, assim, como forma de resolução de um problema macro. Então, também é importante a gente estar atento a isso, nessas pautas aí, porque redução de maioridade penal, aumento de tempo de internação, não é a solução para problemas macroestruturais, né? Devemos ter outras alternativas. E eu também queria agradecer, fiquei muito feliz de estar aqui nessa mesa, acho que a gente precisa estar aí discutindo a nossa atuação, né? Sempre estar discutindo, sempre pensar sobre o nosso trabalho, né, de forma crítica. E muito obrigada a todos. Também queria agradecer mais uma vez o convite aí, por estar nesse espaço, né, e dizer o tanto que eu estou feliz em encontrar de novo o Cláudio, o Joelma, o Rodrigo, assim, tem muita gente bacana, muito colega nosso bacana que não pôde estar aqui, e é isso, assim, né, eu acho que a nossa existência, né, e a nossa permanência já é a própria resistência que a gente precisa. Eu acho que para quem atua, né, e também para os futuros psicólogos que têm assim, esse desejo de atuar nas políticas públicas, eu acho que a gente tem o dever de lutar pela constituição mesmo das políticas públicas, com a pauta de raça, com a pauta de gênero, isso é muito mais do que necessário. Né, e dizer disso, assim, eu falo do lugar de servidora pública, né, eu não trabalho para chefe, né, eu trabalho para o interesse público. O interesse público, ele precisa se sobressair independente da ideologia do governo que está ali, porque senão, enquanto servidora pública, eu acabo, né, contribuindo aí justamente para os processos que eu deveria tentar contribuir para não existir mais, né? Então, eu acho que é isso, eu acho que é nosso dever enquanto profissional, não só para quem atua nas políticas, né? Eu acho que o conselho está aí, o nosso sindicato também está aí, todos os profissionais, acho que a gente precisa lutar, né, por esse viés de atendimento do público. Eu acho que é isso. Muito bem. Bom, gente, muito obrigado novamente, então, Cláudio, Joelma e Núbia, por terem aceitado nosso convite para contribuir nessa mesa aqui, né, desse nosso primeiro Congresso Mineiro da Psicologia. Convido todo mundo que está acompanhando a gente a seguir acompanhando a programação do Congresso, né? A gente tem mesas, conferências, muita coisa boa aí ainda acontecendo. E agradeço a participação, desejo uma boa tarde, um bom resto de semana para todo mundo. Um abraço e até a próxima oportunidade. Até mais. Tchau, tchau. Até mais.